Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 1, 2 e 3, eu vou estar lendo. Diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movai facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por epístola, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Bom, os crentes da igreja de Tessalônica estavam preocupados sobre a vinda de Cristo, né? Ele estava preocupado sobre o dia de Cristo. O que é o dia de Cristo? O dia de Cristo é o período que nós falamos no último vídeo, é o tempo que o Senhor Jesus virá nesta terra depois da aflição daqueles dias, que nós falamos no último vídeo, né? Porque na verdade a expressão correta é primeira vinda de Cristo e segunda vinda de Cristo, dividido em duas fases. Primeira vinda de Cristo, ele veio para morrer na cruz do Calvário e ressuscitou dentre os mortos. Segunda vinda de Cristo está para acontecer. Primeira fase da segunda vinda de Cristo, ele vem para arrebatar a igreja. Segunda fase da vinda de Cristo, ele vem para que todos na terra possam ver. E os crentes de Tessalônica, eles estavam preocupados com o dia de Cristo, que é a segunda fase da segunda vinda, depois da aflição daqueles dias. E Paulo vem dizer para eles: olha, vocês não se movam no entendimento de vocês, nem por espírito, nem por epístola, como se nós estivéssemos escrevendo para vocês. Fiquem tranquilos que não vai ser assim. Paulo está dizendo, primeiro tem que acontecer dois eventos na epístola que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. O primeiro evento, Paulo está dizendo assim, primeiro tem que vir a apostasia e depois se manifestar o homem do pecado. Paulo está ensinando eles desta maneira. Bom, eu quero dizer aqui, neste ensinamento, baseado no ensinamento de Paulo, né, e pegando para os nossos dias como um sinal da vinda de Cristo, dois sinais da vinda de Cristo, a apostasia. A apostasia, eu posso dividir ela de duas maneiras: a apostasia moral e a apostasia teológica. O que é apostasia moral? É a pessoa que, uma vez salva, ela abandona a salvação e volta a ser escrava do pecado. A apostasia moral sempre existiu. Desde que existe igreja, desde que a igreja primitiva existia, já acontecia apostasia moral. E depois, o segundo tipo de apostasia, a apostasia teológica. A apostasia teológica, ela também sempre existiu, só que a apostasia teológica nos nossos dias, ela é um grande sinal da volta de Cristo. Então veja só, a apostasia moral sempre existiu e a apostasia teológica também sempre existiu. Porém, a apostasia teológica em nossos dias é um grande sinal da volta de Cristo. E eu vou explicar por quê. Porque Jesus, no Evangelho segundo escreveu Mateus, ele nos dá um sinal sobre a vinda dele e Paulo deixa um outro sinal sobre a vinda de Cristo. O sinal que Paulo deixa sobre a vinda de Cristo é a apostasia teológica. E Jesus deixa um outro sinal em Mateus capítulo 24, versículo 32. Tá? Então, esses dois sinais são dois sinais importantes. O primeiro sinal, ele reforça o segundo sinal. O primeiro sinal é Jesus que deixa. E o segundo sinal é Paulo que está falando.
E o sinal que Jesus deixa reforça o sinal que Paulo está deixando. O sinal que Jesus deixa é quando no capítulo 24 de Mateus, versículo 32, ele diz assim: aprendei a parábola da figueira, quando seus ramos se tornarem tenros e já brotarem as folhas, sabei que está próximo o verão. Este sinal de Jesus, ele reforça o sinal de Paulo. O que é este sinal de Jesus? Todo mundo sabe, todos sabem, a maioria sabe que a figueira que Jesus fala em Mateus 24:32 trata-se de Israel. Israel no ano 70 foi como uma árvore, uma figueira, uma árvore que foi cortada, mas ela foi cortada apenas e deixado o tronco na terra. Então Israel ficou como um tronco na terra. E Jesus vem dizer, quando começam a brotar os seus ramos, quando começam seus ramos ser tenros, ramos novos, e começam a brotar folhas, está próximo o verão. Esse é o sinal que Jesus deixou, que reforça o sinal que Paulo deixou também. Então, a figueira é Israel, no ano 70 foi cortada, ficou sem pátria, foi espalhada pelos romanos, os judeus foram espalhados pelos romanos. Em 14 de maio de 1948, a ONU reuniu e fundou o Estado de Israel. E todos os judeus que começaram a retornar da diáspora. Diáspora é a dispersão dos judeus. Então eles começam a retornar para Israel com a formação do Estado de Israel. E Jesus diz, quando a figueira começa a brotar, tem os seus ramos tenros e começa a brotar folha, está próximo o verão, ou seja, está próximo a minha vinda. Este é um sinal que Jesus deixou. E apostasia que Paulo está falando, né, que de maneira nenhuma ninguém vos engane, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Primeiro tem que vir a apostasia. Então ele coloca a apostasia primeiro e depois o homem do pecado, no versículo 3 de 2 Tessalonicenses capítulo 2. Israel já tem voltado para sua terra, então está próximo, é o sinal que Jesus deixou. Agora, a apostasia teológica, ela sempre ocorreu, porém, depois que Israel volta, que a figueira começa a brotar folhas com ramos tenros, a apostasia teológica, ela se firma mais. O que é apostasia teológica? A apostasia teológica não é a negação do cristianismo. As pessoas, os ensinadores não são todos, os pregadores não são todos, eles e pessoas também que não têm ministério, eles não negam o cristianismo, eles afirmam o cristianismo, mas eles rejeitam a verdade, eles aceitam meias verdade e não toda a verdade. Isso é apostasia teológica, né? Não nega o cristianismo, mas também não aceita a verdade, não vive a verdade, não prega a verdade. Olha, a verdade hoje, por exemplo, renúncia. Hoje em dia quase não se prega mais sobre renúncia. Olha os congressos que nós temos, a grande maioria não se prega, não se fala em renúncia. O que é renúncia? Renúncia é quando os meus interesses para a minha vida se chocam com o interesse de Deus para a minha vida. O meu interesse se choca, tá, com os interesses de Deus para a minha vida. Então eu tenho que renunciar aos meus interesses para os interesses de Deus. Não se prega mais isso. Não se prega mais isso. Não se prega mais renúncia. Jesus diz que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renúncia. Tome a sua cruz a cada dia e siga-me. O que é tomar a cruz a cada dia? É pegar suas dores, suas decepções, suas enfermidades, seus desempregos, a sua falta, as suas necessidades,
mesmo com choro, e seguir o caminho de Jesus. Não se prega mais isso. Se prega bem pouco. Não se prega mais sobre o fogo do inferno. Não se prega mais sobre a perdição eterna. E quando se prega, não há uma aceitação. Ninguém quer pregar sobre isso. E também não há uma aceitação pela maioria das pessoas. Porque as pessoas, elas têm os seus fardos, a sua cruz. E elas querem ouvir uma mensagem de ajuda. Então se prega ajuda, mas não se prega renúncia. Pregar ajuda é errado? Não. Mas tem que pregar renúncia. Então nós estamos vivendo um tempo de um evangelho apenas de autoajuda. Que a grande maioria prega o evangelho de ajuda. Então nós estamos vivendo um tempo que se prega meias verdades. Porque ninguém aceita a verdade. Certa vez Jesus, ele estava ensinando e tinha uma multidão de gente ouvindo a palavra. Quando Jesus entra num determinado assunto, as pessoas começam a se retirar e diziam: ninguém suporta ouvir essa palavra, e vão se retirando. Aí fica somente os 12 apóstolos. Ele olha e pergunta para eles: vocês não querem ir também? E aí Pedro diz: para quem iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Então, observe nos dias de hoje. Não se prega tanto mais contra o pecado porque as pessoas não aceitam. Não se prega mais tanto sobre renúncia porque as pessoas não aceitam. Não se enfatiza mais sobre a perdição eterna porque as pessoas não aceitam. Porque as pessoas não querem renunciar mais. As pessoas não querem tomar sua cruz. Elas querem que Jesus tire a cruz dos ombros dela. Mas Jesus fala: tome a sua cruz, que as suas dores, suas decepções, as calúnias que te lançam contra você, e por aí vai. Tomar tudo isso sobre o seu ombro e seguir o caminho de Jesus. A igreja primitiva, e durante muito tempo, pregou sobre renúncia, pregou a essência do cristianismo. Mas hoje choca, hoje não é aceito, hoje não abre agenda, hoje as pessoas não aceitam mais. Então eu chamo de apostasia teológica. Quando eu não ensino ou não quero viver a totalidade do cristianismo, que era para salvação da alma, salvar o homem e a mulher da perdição eterna. Então Paulo vem dizer: olha, primeiro virá apostasia, para que depois Jesus possa vir. Virá apostasia, capítulo 2, 2 Tessalonicenses, versículo 3. Primeiro virá apostasia, depois se manifestará o homem do pecado, para depois Jesus vir. Apostasia teológica sempre existiu. Porém, quando Jesus diz assim, a figueira começa a ter os seus ramos novos e brotar folhas, está próximo. Esse sinal, ele reforça o sinal da apostasia que estamos vivendo nos dias de hoje. Então, os dois grandes sinais da volta de Jesus: Israel, a figueira que tem seus ramos novos e começa a brotar folha, e a apostasia que nós estamos vivendo no dia de hoje. Só a grande parte, mensagem de autoajuda. Porque se pregar uma mensagem na qual confronta a pessoa, a palavra de Deus tem que nos confrontar. Se confrontar a pessoa, ela sensibiliza e não aceita. Então ninguém quer pregar isso. Isso é um sinal da volta de Cristo. Isso é um sinal da volta de Cristo. Mateus capítulo 24, Jesus fala assim, Deixa eu ler o versículo bíblico aqui, Versículo 34, Mateus 24, 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele está dizendo: não passará esta geração.
Uma geração em torno de 70 anos. É o que Israel está completando. Em torno de 70 anos. Então, essa geração, ela não vai passar. E a nossa geração que está visualizando essas coisas também, ela não passará. Eu não estou marcando data, nem ano, nem mês, nem dia, nem minuto, nem segundo para a volta de Jesus. Estou falando dos dois grandes sinais. A figueira, Israel, e a apostasia que nós estamos vivendo nos nossos dias. Né? Só mensagem de autoajuda e mensagens, a grande maioria, não estou generalizando, a grande maioria, mensagem de autoajuda. E se você pregar uma mensagem de renúncia, as pessoas falam, eu já vim com os meus problemas na igreja para ouvir uma palavra consoladora de Deus. Aí o pregador vem pregar uma palavra que me coloca mais para baixo. Mas Jesus diz assim, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo suas vontades, que confronta com a minha vontade, toma a sua cruz, suas dores, suas aflições e siga. Em outro texto ele diz, o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Ou seja, você pode passar aflição, você pode ter dificuldade, mas siga Jesus, que Ele alivia o seu fardo. Mas tome a sua cruz, porque Jesus está voltando. Se pode suportar essa palavra, receba em nome de Jesus.